Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nessa noite, que Ele nos abençoe e nos fortaleça em Sua presença. Dando continuidade à nossa série sobre a preparação para a crise final, para a última grande crise que se aproxima deste mundo. Nós estamos buscando nas Escrituras, recebendo lições, preciosas lições sobre Sansão. E hoje, dando continuidade, nós então voltamos ao capítulo 14, prosseguimos do capítulo 14. O capítulo 14, versos 1 e 2 nos diz que Sansão desceu a Tina, e vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu. Ele vai para Tina, lá, ele volta, sobe, e ele simplesmente, ele conta para o pai, declara para o pai e a mãe, diz, vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, tomem essa, pois, por esposa. Tomem essa por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus. Daqueles incircuncisos, essa era uma palavra que era bastante utilizada por Israel para lembrar que os filisteus e qualquer outro povo não faziam parte da aliança feita por Deus. Eles não estavam participantes da aliança, então eles estavam fora dessa aliança. Então disse Sansão a seu pai, não, toma-me esta, porque só desta eu me agrado, só essa é direita para mim, só essa é agradável, só esta é agradável. Bem, esse é o relato de Juízes capítulo 14, o relato inicial, versos 1, versículo 3. Toma-me esta, porque só desta me agrado. Bem, quando se trata de igrejas, de grupos de pessoas, para a igreja de Deus, não é aconselhável, digamos assim, ela se entrelaçar com outros grupos que não pertencem à mesma fé. Bem. As palavras dos pais de Sansão, elas se aplicam também hoje para nós. Hoje nós não precisamos buscar uma circuncisão da carne, mas nós devemos buscar a circuncisão do coração, como diz na Escritura. Será que as pessoas ao redor que não estão devidamente circuncidadas no coração, na alma, pelo Santo Espírito e fazem parte da aliança, da nova aliança, realmente são confiáveis para que nós possamos entrar em aliança com elas? Bem, se você participa de um evento ecumênico, participar de um evento ecumênico agora nos últimos dias, quem sabe evitaria acusações de que você é algum tipo de seita, ou que você não coopera com o governo, e por isso você pode ser banido até. E isso é muito real em alguns lugares já, e isso vai se intensificar e se espalhar pelo mundo inteiro. Por exemplo, na Rússia, as testemunhas de Jeová, bastante conhecidas, eles perderam seu registro lá. Eles precisam ter um registro para que possam, então, trabalhar, vamos dizer, o evangelho. E as testemunhas de Jeová perderam esse registro porque não se adequaram a determinadas normas do governo russo. Bem, e tem certas igrejas que não perderam esse registro, porque elas fizeram tudo certinho do jeito que o governo russo havia determinado. Então é muito mais fácil cumprir com as exigências de um governo, e isso vai levar a uma maneira de se dar bem com todo mundo. Mas isso pode levar, o custo disso pode ser sacrificar a verdade sobre o altar daquilo que se chama hoje de politicamente correto, não é? Então, uma vez que uma igreja tenha sido puxada para esse movimento ecumênico, num nível ali, quem sabe, é superficial, não tem problema nenhum. Claro que isso vai afunilar as tentativas das pessoas que estarão tendo contato, para que essas pessoas possam minar a fé. Porque, na verdade, lá no fundo, há um ódio à mensagem do fim dos tempos, a mensagem que o remanescente transmite no fim dos tempos. Essa mensagem, ela é odiada. Então,
Satanás hoje ele está buscando fortalecer, enganar e prender o povo de Deus. E a maneira que ele melhor faz isso é quando ele induz o povo de Deus, aqueles que se dizem povo de Deus, a entrar em aliança com aqueles que estão lá do seu lado. Então ele vai fazer de todas as maneiras, criar mecanismos para despertar algum tipo de paixão, algum tipo de coisa que aparentemente seja boa, entre aspas, que seja benéfica para levar as pessoas a se unir com aqueles que o inimigo coloca com uma capa para poder enganar os servos de Deus agora nos últimos dias. Então, Deus instrui o seu povo claramente a não se unir com aqueles que não têm o amor da verdade. Lembram do amor da verdade? Paulo fala disso. Que aqueles que serão enganados nos últimos dias são aqueles que não possuíram o amor à verdade. E o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existe um perigo muito grande de alguém que relativiza a palavra de Deus. Existe um perigo muito grande, um perigo inerente para aquelas pessoas que relativizam os mandamentos da lei de Deus em nome de uma suposta graça, super graça, hiper graça abundante que nunca desfaz a obediência. A graça de Deus não nos livra, vamos dizer assim, da obediência, porque o pecado é justamente a transgressão da lei. Interessante que esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, e sempre que eu vou assistir algum vídeo, né, eu acho que é quase todo mundo, você tem ali o vídeo e você vai procurar os comentários. E eu lembro que era um rapaz que fala sobre comentários em hebraico, eu não sei como eu cheguei nesse vídeo, ele estava fazendo um review, tem uns dias já, um review da nova capa, né, da Almeida Corrigida Fiel, que é uma das melhores bíblias em português, então já até falamos disso aqui, excelente bíblia, se você quiser adquirir uma bíblia, adquire a Corrigida Fiel, ela pode ter um probleminha lá em 1 João, né, não sei se a gente já falou sobre isso, porque há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, os 3 são unânimes, e na terra o Espírito, a água e o sangue, dando a entender uma trindade, a chamada cláusula joanina. Mas fora isso, tirando isso aí, com exceção disso, é uma excelente Bíblia. Apocalipse 22:14 lá está vertido da forma mais perfeita, quando fala que bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos para que possam ter direito a entrar na cidade santa. E outros pontos mais, então uma versão excelente. Então eu lembro que eu estava vendo um review dessa nova não nova versão, né, da nova capa aí, um novo lançamento da Almeida Corrigida Fiel. E tava lá o rapaz falando sobre ela, porque ela é isso e aquilo, e lá no comentário eu vi uma pessoa sincera, um estudioso, dizendo assim, olha, me explica aí o texto de 1 João, aquele texto lá de 1 João, que diz que o pecado é a transgressão da lei. Como é que pode? Esse texto deve estar errado. Essa tradução não pode ser correta. Eu já procurei também em outras versões, já fiz uma comparação e tal, e é isso, né? Transgressão da lei, realmente é isso mesmo que João quis dizer. Quer dizer, a pessoa estava tão influenciada por ter ouvido, né, que pecado, ele queria que pecado fosse qualquer outra coisa. Olha, pecado é iniquidade, na verdade tem uma tradução mais antiga também lá de João que diz pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? É o anomos. Anomos é o mesmo termo lá de Paulo para o desprezador da lei. Então vai dar na mesma coisa. Mas o irmão lá, a sinceridade dele, ele estava querendo isso. Não, a tradução não é correta, pecado não é transgressão da lei. Mas pecado é transgressão da lei. É isso. O pecado é a transgressão da lei, não pode ser outra coisa. Agora, essa forma de transgressão da lei de Deus, ela vai se manifestar de várias outras formas diferentes. É algo mutante, é uma mutação. Mas sempre vai envolver a desobediência a Deus, a sua lei. E João, embora seja conhecido como o discípulo do amor, ele não vai titubear 2 vezes quando ele escreve lá que o pecado é a transgressão da lei. Então veja, a influência que se tem no meio, na grande maioria do meio protestante em si, é isso. Não, a lei de Deus é simplesmente uma coisa de enfeite, né? Um antiquário relegado ao passado do Antigo Testamento. Não é assim. Não é dessa forma. Então é por isso, né, que Satanás ele tenta enganar as pessoas. E é por isso que Deus ele instrui o seu povo para não se unir dentro de certos sistemas que apregoam essas coisas.
Porque que concordância, 2 Coríntios 6, 15 e 16 fala, que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte existe entre um fiel e um infiel? Como é que eles podem andar juntos se não há acordo, diz as Escrituras? Não existe união do templo de Deus com os ídolos. Então, o templo de Deus é a coluna e baluarte da verdade, a igreja de Deus, o povo de Deus é que é esse templo, a coluna e baluarte da verdade. E não pode haver mistura com os ímpios. Então, não pode haver contato, mistura com Babilônia. Apocalipse 17, 5 e 6 fala que lá Babilônia, na testa daquela mulher prostituta, está escrito Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Mas diz lá, mistério. Já falamos sobre o mistério, qual é o sentido desse mistério lá? Por que aparece esse nome mistério? Porque Babilônia defende um mistério. A principal doutrina de Babilônia está envolta em mistérios. Então, se você quer identificar a Babilônia, o sistema babilônico dos últimos dias, você precisa entender que o sistema babilônico, que esse aqui, essa Babilônia aqui, tem a ver com o sistema do cristianismo formal, ela defende uma doutrina enigmática, uma doutrina misteriosa. Então, você vai encontrar isso, vai descobrir facilmente que doutrina é essa. Então, não existe outra entidade, sendo bem claro, que se encaixe melhor por todas as especificações que nós já vimos, quando nós estudamos a série lá em Apocalipse capítulo 13, que se encaixe nisso aqui melhor do que o Vaticano. Não existe. Então, qualquer povo, qualquer grupo de pessoas que se unam ao Vaticano nas suas atividades, nas suas conexões ecumênicas, está se rebaixando a padrões inferiores ao que Deus determinou na sua palavra. Então, quando nós vamos para Juízes, no capítulo 14, que é o que nós estamos vendo aqui, nós vemos um Sansão ecumênico. E esse é o perigo aqui. O verso 3 diz que seu pai e sua mãe disseram, não há uma mulher entre as filhas de teus irmãos, entre todo o teu povo, você vai buscar amizade com quem não faz parte do nosso povo, quem não faz parte da aliança de Deus, da aliança com o nosso Deus. Mas Sansão estava irredutível. Os pais de Sansão estão implorando a ele para que ele possa encontrar uma mulher entre o seu próprio povo, porque não há comunhão de luz e trevas. O que Sansão tinha na cabeça? Será que Sansão foi tão mimado assim quando ele era criança? Sansão cresceu um garoto mimado. Eu acredito que Sansão, por ter sido filho de uma esposa, de um pai e mãe que tinham cuidados com ele, dados pelo próprio Deus, eles permitiram que esses cuidados, que eram cuidados espirituais, perpassassem também para mimos descartáveis, e Sansão cresceu uma criança mimada. Sansão não tinha limites, Sansão não tinha aprendido a ter limites, Sansão tinha aprendido a ter apenas regalias. Então, durante todo o tempo que Sansão é criado, a personalidade de Sansão é nos apresentada aqui, no capítulo 14. Sansão, ele se torna um homem que durante a vida inteira foi desgraçado, olha só que coisa, pelo próprio pai e a mãe, porque os pais de Sansão fizeram dele um jovem mimado, que tudo que queria tinha, que não tinha limites. Então Sansão não aprendeu o que era não. Sansão somente aprendeu que ele tinha algo para fazer que era grandioso, e por causa disso, Sansão precisava ter todos os cuidados do mundo, porque Sansão era o libertador. Sansão é o libertador, Sansão não pode ter uma gripe. Tem que ter cuidado, que esse menino não pode ter uma gripe, esse menino não pode fazer isso, esse menino não pode estar em determinado lugar. Então Sansão ficou rodeado por uma redoma de vidro. E através da conduta dos seus pais, Sansão não entendeu que todas as instruções que haviam sido dadas era para que ele pudesse servir e fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Sansão não entendeu o que era não. Tanto que ele chega para os seus pais, ele passa por cima da determinação de Deus e diz, agora eu vou continuar fazendo o que eu fiz a vida inteira, que é simplesmente querendo. Porque tem pessoas que desenvolvem essa personalidade deturpada simplesmente porque aprendeu simplesmente a querer e ter. Quero. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Hoje, não sei se é o seu caso, não sei se está acontecendo isso, mas veio isso na minha mente. Tem pais que estão causando um mal horrível para os seus filhos, agora sem perceber. Sabe por quê?
quando joga um celular na mão da criança. Tá jogando a janela do olho maligno do mundo na mão da criança e não tá vendo. Às vezes a mãe faz isso simplesmente porque o menino pegou o celular, vai ficar quieto num canto lá e ela vai poder ter sossego. Aí coloca o celular na mão do menino. A criança não sabe usar celular. Celular não foi feito para criança. Não foi. Sabe, não adianta você vir com essa história que você vai controlar, que você não controla nada. O celular não foi feito para se dar na mão de criança. Há uns anos atrás, eu fiz uma experiência e acabei comprando um tablet e dei para o meu menino. E o que aconteceu? O menino só queria ficar no tablet. Então eu vivenciei essa experiência. E o que aconteceu? Falei, não deu jeito. É um imã, uma coisa que puxa para ali, para a criança. A criança não tem mente para isso. Mente de uma criança não é mente para estar fixada numa tela de TV. Hoje nem TV eles querem mais, né? Mas ficam também ainda. Numa tela de celular. Mente de criança não é para ficar fixada num jogo. Não é. Não é para ficar. Mente de criança não é para ficar. Porque ali... Então, mente de criança não é para ficar com essas coisas, porque você está simplesmente, né, deixando a mente da criança devagar em mundos proibidos. E é exatamente isso que Satanás quer. Na época de Sansão, Satanás fez isso. Hoje, Satanás está fazendo a mesma coisa. Então, eu tive de pegar o tablet do meu menino e simplesmente dar um fim nele. Deu fim. E até hoje ele lembra. Cadê o meu tablet? O que você fez com o meu tablet? Eu disse, eu dei um fim no seu tablet. Simplesmente eu dei um fim no tablet dele. E hoje, eu vejo que eu fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa certa. Criança não foi feita para estar sendo simplesmente, né, moldada pelo mundo, moldada por um jogo viciante. Tem estudos que provam isso já. Tem estudos que provam isso. Tem estudos que provam isso. Então, a mesma coisa, os pais de Sansão permitiram naquela época que acontecesse com ele. Porque uma tela de celular, de tablet, de um jogo, de um desenho, ele vai moldar a mente da criança. Ou ele vai moldar a mente da criança, dependendo do tipo de coisa, para violência. Ou ele vai moldar a mente da criança para um vício, que você vai querer mais daquilo. E a mente da criança vai ficando fechada, vai ser insensibilizada para qualquer outra coisa. Deus não fez a mente do seu filho, nem da sua filha, para ser escravizado pelo celular. Deus não fez. Os pais de Sansão permitiram, então, que o menino acontecesse o mesmo processo com ele, mesmo sem ter celular. E isso fez de Sansão mimado, porque Sansão não teve limites, Sansão não teve não. Nossa, esse menino não pode chorar. Esse menino chorou, não vai lá, o que está acontecendo com ele? Ele não pode chorar. Aí faz o que o menino quer. Está fazendo um mal. Os pais de Sansão fizeram isso. E quando ele fica adulto, ele continua fazendo a mesma coisa. Me dá isso, porque eu quero isso, e só isso eu quero. E lá vão os pais de Sansão. Mais uma vez, permitir que aquilo aconteça. É isso que nós estamos vendo aqui. Sansão vai para lá, diz, eu quero casar com essa. Meu filho, essa menina não é do nosso povo, meu filho. Essa menina, ela não faz parte da aliança. Eu não quero saber, eu quero essa. Vocês me deram a vida inteira, tudo que eu quis, agora vocês não querem me dar? Qual a autoridade que vocês têm para não me dar? Interessante que os pais de Sansão podem não achar bom, tal, mas vão lá e faz. Tanto que eles vão até para o casamento de Sansão. Que coisa, né? Os pais de Sansão, eles começam agora a assistir uma associação do filho. Aquilo começa a transbordar para níveis que eles não imaginam. Então, se você não tem controle dos seus filhos agora para dar um não para eles, deixa eles chorar. Chorar faz bem para a saúde. Se você não tem controle para dizer o não agora para eles, eles vão ter um não depois. Que você não deu. Mas vai ser um não, muitas vezes, do bem. O não da alegria. O não da felicidade. E em muitos casos, como quase foi de Sansão, o não da vida eterna. Mas também Sansão teve o não do conforto. Ele teve o sim do sofrimento, porque ele só recebia sim. O sim veio, sim, 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 até chegar o sim para o sofrimento, sim para a humilhação, sim para a dor, sim para a angústia. É isso que acontece com Sansão, é isso que vai acontecendo com ele. Sansão tem uma desculpa para tudo. Eu quero e ponto final. Quero e ponto final. Quer dizer, mas Deus não permitiu, mas eu quero.
E ele exige que os pais arranjem esse casamento para ele. E Sansão não vai dizer nada para casar com ela. Olha, ela quer saber de Deus. Ah, ela está fazendo um estudo bíblico. Hoje, o engano de Satanás, ele aperfeiçoou mais. Porque dificilmente aqui onde você está, né, o Brasil é um país, na grande maioria cristão, você não vai encontrar alguém que diga, pelo menos, que não crê em Deus. Não, eu creio em Deus. A pessoa crê em Deus. Ah, a pessoa crê em Deus, a pessoa vai para a igreja. Ah, a pessoa diz que vai me acompanhar. Ah, a pessoa, ele é isso na igreja dele lá. Ah, meu irmão, não cai nessa não. Porque o inimigo, ele sabe como agir. Sansão não diz nada. Ela não falou nada, ela ia ficar da mesma forma que era. Mas Sansão não estava ligando para isso. Ela não ia deixar de adorar lá o cabeça de peixe, que era o Dagon. Ela não ia deixar. Sansão só disse que aquilo era vontade dele e ponto final. Era agradável para ele, mas não era agradável para Deus. Não era agradável para Deus. Então, casar com aquela mulher era um jugo desigual. Imagina os pais, o pai e a mãe de Sansão, agora vendo o fruto da sua permissividade agora, começando a ser colhido. Tudo que o menino quis, os pais fizeram. Não havia limites. Sansão não aprendeu limites. A culpa era de Deus? Claro que não. É por isso que existe pai e mãe. Então eles tinham notado coisas que não pareciam certas, mas não tiveram poder moral para repreender. Eles rezaram, oh, Senhor, abençoe Sansão, mas a responsabilidade era deles. Ah, Sansão, você tem uma missão, menino, não faz isso. Mas não mudou. Então, muitas vezes nós focamos apenas, né, na maravilhosa história em que o anjo do Senhor vem, o anjo do Senhor aparece lá e fala com os pais de Sansão, e não nos lembramos de aprender também essa lição daqui, de que os pais de Sansão não cumpriram com a missão como eles deveriam ter feito. Esse é o ponto que precisa ficar em evidência agora, para que nós possamos entender o que acontece com Sansão a partir do capítulo 14. Então, trazendo isso agora para o nosso ponto espiritual, nós vemos hoje também que as igrejas do ecumenismo, elas na verdade são pagãs. E elas pervertem a doutrina da palavra de Deus. Pode ter um ritual bonito, um cerimonial ali, mas é apenas algo do paganismo. Diz que segue a Jesus, mas não segue. Então há uma degradação do cristianismo, uma mistura do paganismo. Apenas uma degradação, uma mistura, é isso que nós vemos hoje. Então, quando nós vamos para o verso 4, nós vemos agora algo que parece contraditório, aparentemente está contraditório aqui, porque o versículo 4 diz assim, que seu pai e sua mãe não sabiam. Veja, presta atenção aqui na forma como está sendo dito isso aqui. A forma da redação do texto, irmãos, é isso que nós precisamos entender, como ele está aqui. A maneira da escrita que nós encontramos aqui em Juízes e em toda a escritura. É isso que nós precisamos entender muitas vezes. Não é aquilo fielmente que o texto que acontece, né? Mas muitas vezes a visão que o autor tem. Aqui diz, seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Isso aqui está errado? Não. Seu pai e sua mãe não sabiam. Isso não tem nada a ver com a responsabilidade deles em não ter educado Sansão da forma correta. E que isto vinha do Senhor. O que é que vem do Senhor? Determinar que Sansão casasse com a Filisteia? Não. Aparentemente é o que dá a entender aqui. Mas aqui diz, pois este procurava ocasião, quem o Senhor procurava ocasião contra os filisteus. O que é que nós temos aqui? Como é que Deus estava procurando ocasião contra os filisteus? Como é que isto vinha do Senhor? Sansão casar com uma mulher filisteia, porque a palavra diz que não há comunhão entre luz e as trevas. Então, aparentemente, há uma contradição aqui no versículo 4. Bem, só aparentemente, não há contradição nenhuma. Como é que algo pode ser de Deus, se isso também é claramente contrário à vontade de Deus? O que está dizendo aqui é que Deus não rejeita Sansão nesse primeiro tropeçar dele aqui. Agora havia o momento de ser testada a fé de Sansão, a prática de Sansão. Sansão realmente estaria pronto para que se cumprisse a vontade de Deus na sua vida, depois de todo esse tempo de preparação. Então Deus não rejeita.
Mas o que acontece aqui é o seguinte, nós vimos no finalzinho aqui do outro capítulo, não é isso? Capítulo 13, que o Espírito de Deus, ele já vinha incitando Sansão, ele vinha ali, né, lançando Sansão, o Espírito de Deus falando, Sansão, você precisa cumprir a sua missão, você precisa ser persistente, você precisa fazer o que você precisa fazer, você tem de ser o libertador de Israel. Sansão não ia, ele sabia do que precisava fazer, mas não tinha feito. Agora Sansão dá um passo errado aqui. E mesmo quando Sansão dá um passo errado, Deus não abandona Sansão. Deus não abandonou Sansão aqui. Mas Deus vai utilizar essa circunstância aqui, que não é de acordo com a vontade de Deus, e é isso que o escritor aqui de Juízes está querendo dizer. Seu pai e sua mãe não sabiam, mas claro que não sabiam, que isto vinha do Senhor. O que é que isto vinha do Senhor? Aqui nós temos uma providência de Deus. Deus está agindo aqui. Aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Então acontece aqui uma fuga de Sansão do plano de Deus. Quando essa fuga acontece, Deus teria tudo para chegar para Sansão e dizer, nossa, Sansão, vou fulminar você. Não, Deus não faz isso. Deus está misericordiosamente lidando com Sansão, assim como Deus também lida comigo misericordiosamente todos os dias. Porque muitas vezes, quantos de nós não temos tomado um caminho errado? Nosso GPS espiritual falha e nós pegamos um caminho errado. E então, quando nós nos damos de conta, nós oramos a Deus e aí o Senhor nos abençoa, e o GPS vai ali, pega o caminho, e de repente nós já temos passado lá para o lugar errado e temos de dar todo o arrudeio de novo. Deus faz assim. E aqui o escritor diz, isto vinha do Senhor, o Senhor se aproveita desse momento, o Senhor quer cumprir o plano, e aí o Senhor agora vai usar aquela circunstância, mesmo que não seja de acordo com a sua vontade, por isso que diz aqui, o Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Então, irmãos, Deus procura a ocasião para nos usar na sua palavra, Deus procura a ocasião para nos usar no seu ministério, Deus procura a ocasião para cumprir o grande plano que ele tem em nossas vidas. Agora, como é que nós vamos permitir que aconteça isso? Da forma correta, da forma mais certeira? Ou será que nós vamos procurar fazer tudo de errado, tomar o caminho todo torto, e Deus vai ter, então, de agir no caminho torto que eu tomei? Deus vai ter de fazer as suas maravilhas, não da forma como poderia ter sido feito, da forma mais correta, da forma simples. Deus vai ter de agir, então, na forma toda errada da minha vida bagunçada, que infelizmente eu escolhi. E é isso que acontece no verso 4. Deus estava, desde o capítulo 13, como nós vimos, procurando ocasião, incitando Sansão, vai lá, Sansão, mas Sansão não queria, sabe por quê? Porque para Sansão, os filisteus não eram inimigos, nós já falamos isso aqui. E é isso aqui o que o capítulo 14, verso 4, está nos dizendo. Deus está usando essa circunstância. Então Deus não se afastou de Sansão na primeira falha de Sansão. Os passos de Sansão são dados errados aqui. Sansão tem uma teimosia em seguir o seu próprio coração pecaminoso contra a vontade de Deus, porque ele era um mimado. E Deus está usando aqui esse processo de teimosia de Sansão para cumprir os seus propósitos. É por isso que muitas coisas na nossa vida acontecem e nós depois perguntamos a Deus, meu Deus, por que isso aconteceu? Aconteceu por minha culpa, aconteceu por sua culpa. Não porque Deus determinou que fosse assim. Deus estava ao lado de Sansão, mesmo assim, meus erros dele, veja que erro que ele está fazendo aqui, está passando por cima da determinação de Deus, que já devia saber, de não se misturar com os filisteus. Deus não está abandonando ele aqui, porque Deus ele é fiel. Deus continua do lado de Sansão e Deus diz, olha, mesmo assim, veja a misericórdia do Senhor, eu vou usar você, mesmo em todo esse erro aqui, nessa furada que você vai estar entrando, para ver se você desperta. Eu vou usar todos esses erros, vou te mostrar que o pecado, que o engano só vai ferir a sua vida, para ver se você desperta. Eu vou permitir que você seja ferido, que você seja lacerado. E aí o meu espírito vai tocar no seu coração e mostrar, dizer, tá vendo, cabeça dura? É isso que acontece quando se faz contra a minha vontade. É isso, os pais de Sansão não sabiam. Sansão estava indo na direção oposta, mas Deus está aqui pronto para usar Sansão, mesmo que Sansão esteja cheio de defeitos para cumprir o seu propósito. Então Deus
já vinha tentando usar Sansão no seu trabalho, né? Juízes 13, 25, o Espírito do Senhor estava ali na juventude tentando trabalhar com Sansão, só que Sansão não via nada de errado. Não via nada de errado. Sansão, fica claro aqui, ele trabalha na perspectiva dele. Ele não trabalha na perspectiva de Deus. Então o espírito de Sansão moveu-se sobre Sansão. Sansão era chamado para a tarefa especial de Deus, mas Sansão não estava nesses planos, não era plano de Sansão. Então veja como Deus é misericordioso. Deus está estendendo a mão para ele, mesmo sabendo que ele não estava estendendo a mão para Deus. E Deus está usando Sansão aqui, vai usar Sansão aqui, para que ele possa entender duas coisas, que não deve agir conforme o seu querer. E quando se age contra o querer de Deus, há consequências. Verso 5 e verso 6 diz que Sansão, então, versículo 5 e versículo 6, desceu Sansão, pois com seu pai, veja, o pai e a mãe Atina, eles não tinham poder mais moral e espiritual para repreender Sansão, para impedir Sansão de fazer o errado aqui. Os pais de Sansão, por quê? Porque a vida inteira Sansão foi criado assim. Então desce com ele, mesmo sabendo que é errado. O pai e a mãe vai ali, desce seu pai e sua mãe até Tina. E diz a palavra que chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, o leão estava rugindo. Já pensou? O leão saiu rugindo para destruir Sansão. Diz a palavra, lhe saiu ao encontro. Que coisa! O leão saiu ao encontro. Irmãos, há muitos níveis aqui para se compreender essa história. O que é que acontece nesses versos aqui? Versículo 5, versículo 6. Primeiro nível disso aqui, dessa dimensão, é o nível da lição pessoal que nós temos aqui nesses versos, versículo 5 e versículo 6. Aparentemente, o pai e a mãe não estavam com Sansão na hora que o leão sai rugindo. Aqui, porque a palavra diz depois que eles não sabiam o que ele tinha feito. E ele foi para os vinhedos de Tina. Interessante aqui, ele desceu com seu pai e sua mãe, e chegando às vinhas de Tina. O que é que Sansão vai fazer no meio das vinhas, se Sansão é um nazireu? Então Sansão, ele está aqui agora, e aparentemente, porque está com seu pai e sua mãe de lado, ele esqueceu-se do compromisso que ele tem com Deus, e diz a palavra que ele desceu. A palavra que desceu, do original do hebraico, é o Yarad, quer dizer, ele está indo para baixo, Sansão está caindo, e não somente desceu. Tina não ficava numa posição geográfica abaixo de Dan, onde Sansão morava, mas aqui também fala que Sansão desce espiritualmente, no nível espiritual, e ele leva seu pai e sua mãe como uma garantia de aprovação ali. Ao descer a esse nível espiritual, ao descer da sua guarda de proteção, ao sair da esfera de proteção de Deus, do Espírito de Deus, porque ele vai contra a vontade de Deus, ele se encontra com o leão, ele se encontra com Satanás. Satanás é este leão, espiritualmente falando. Nós já sabemos disso. Ele é o leão que ruge. Interessante que Pedro fala isso claramente, né? Satanás é o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja, Satanás, veja como símbolo aqui, a tipologia é perfeita aqui em Juízes capítulo 14. Satanás ruge procurando alguém para devorar. E o inimigo está procurando alguém para devorar. Ele encontrou Sansão. Ele encontrou Sansão. Então o cumprimento tipológico aqui da palavra, como Pedro disse, Satanás procura alguém para devorar, está muito claro aqui. Ele encontrou aqui. Deus está mostrando para ele, olha, você está descendo, você está baixando o nível espiritual, você saiu da minha presença, você está caminhando contra a minha vontade, você está caminhando contra a minha palavra. O inimigo está no seu caminho, ele vem ao seu encontro para lhe devorar. Não importa com quem você esteja, você está indo contra aquilo que você assumiu, você está indo contra a verdade que você aceitou. Você não pode ter encontro com nenhum outro a não ser com Satanás. E aqui vem um leão rugindo para devorar. Qual a lição que nós temos aqui? Nós temos várias lições aqui. Sansão tinha ido para Tina, Sansão está num vinhedo, Sansão era um nazireu, não podia comer uvas, e ele estava ali para comer uvas. Aparentemente, Sansão agora, que está no auge do seu poder, já era um rapaz, ele quer se dar ao direito de fazer tudo aquilo que ele não fez. Deus havia proibido.
E muitas vezes o engano que Satanás traz para a mente das pessoas, para a minha mente ou para a sua mente, é dizer o seguinte: proibido, mas proibido é tão bom. Por que é proibido? E é isso? Isso foi o cerne do pecado. Não coma desse fruto. Satanás diz: mas esse fruto é bom. Aí Eva diz: será que o fruto é bom? Qual o gosto do fruto? O proibido é bom. Sansão está provando o proibido. Deus havia proibido. Então, Sansão está gostando da liberdade, a suposta liberdade fora dos caminhos de Deus. Está removendo as restrições. E essas restrições de Deus são para a nossa felicidade. São para a nossa bênção. Ele está saindo do caminho que foi colocado. E agora ele está encontrando perigos, está encontrando dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Esse é o ponto aqui. Tudo isso poderia ter sido evitado. Irmãos, quantas vezes nós podemos dar de cara com o leão, rugindo, vindo para devorar? Mas isso poderia ter sido evitado. Será que realmente, nesse momento, eu estava nos caminhos do Senhor? Será que você estava nos caminhos do Senhor, assim como Sansão estava aqui? Ou nós estávamos provando da coisa que era proibida? Assim como Sansão está fazendo aqui. O encontro de Sansão com o leão foi perigoso. Naquele momento ali, Satanás estava disposto para dar um fim na carreira de Sansão. Você entendeu aqui o que está acontecendo? Satanás veio disposto para dar um fim na carreira de Sansão. Sansão está indo contra o caminho do Senhor, Sansão está quebrando a palavra do Senhor, Sansão está quebrando os votos de Nazireu, de purificação, de separação diante de Deus, e ele agora vai em um caminho de pecado. Então o inimigo vem e diz: não, agora eu posso pegar ele, mas misericordiosamente, mais uma vez, o Senhor intervém. O Senhor não abandona Sansão, mesmo ele estando nos caminhos errados. O Espírito de Deus reveste Sansão. Mas você vê que aqui ele não tinha segurança, ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza que, se encontrando com o leão, ele iria vencer o leão. Isso só acontece porque o Espírito de Deus é quem decidiu dar a vitória a ele. Então eu não posso pensar, porque eu sirvo a Deus, que eu posso simplesmente, eu sirvo a Deus, eu vou me meter no caminho do erro, então eu vou fazer o que é errado e depois acontece ali, o leão aparece diante de mim e eu vou ter certeza de que eu vou escapar daquilo. Não. Não se tem certeza disso. Não há certeza disso. Se está fora dos caminhos do Senhor, não há. O que há, se houver, é a grande misericórdia de Deus, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E aqui Deus, mais uma vez, quis mostrar para Sansão que ele estava ali com ele, salvando, tendo misericórdia dele, mesmo ele estando errado. Mas até quando isso iria se repetir? É o que nós vemos na história de Sansão. Então, a ação de Sansão agora, ela está descendo. Ele está sendo jogado ao perigo. E Deus está usando isso para despertar Sansão. Como é que você vai manter, Sansão? Sua posição espiritual. Outro nível, lição espiritual. Você vê aqui, o leão é jovem, é isso que diz a palavra. O leão é forte, o leão é feroz, o leão está rugindo. Satanás é um leão rugindo, ele está buscando a quem devorar. Então, esse leão é um símbolo disso. Não podemos nos meter com o pecado. Do que acontece quando alguém está ali para fazer a vontade de Deus e vai se meter com o pecado. Deus permite que o leão venha como uma advertência. Deus está dizendo: olha, se você continuar nesse caminho aqui, você está indo ao encontro do inimigo, mas estou te dando mais uma chance. Sansão despedaça o leão e aquilo era um aviso. O aviso de Deus era o seguinte, como se Deus tivesse colocado uma placa dizendo: volta, este não é o caminho, isso não é o que você deve fazer, volta. Mas mesmo assim, Sansão não voltou. Por quê? Porque ele está descendo. E sempre que nós fugimos do caminho do Senhor, nós estamos descendo. O propósito de Deus era fazer de Sansão um tipo, fazer de Sansão um símbolo de Cristo, do poderoso guerreiro contra o diabo, contra os seus anjos. Cristo é esse tipo, daquele que tira o seu povo da opressão do pecado. Ele é o Salvador. Então Sansão era para ser esse tipo do poderoso Filho de Deus que derruba o inimigo. Ele deveria restaurar a paz. Sansão era uma espécie disso aqui, mas ele está dando as costas aos princípios de Deus, está vivendo uma vida impura, e ele está perdendo o privilégio desse simbolismo. Moisés também perdeu o privilégio do simbolismo dele quando ele esmaga ali, bate na rocha. Mas Deus amava Moisés e Deus tem um plano para Moisés, assim como tinha também para Sansão. Então aqui nós temos outra lição espiritual. Nessa providência de Deus, ao matar o leão, Deus também estava deixando Sansão saber quanta força ele realmente podia receber
de Deus. E quantas vezes Deus faz isso conosco? Deus permite que surjam as circunstâncias mais difíceis, mas que elas vão proporcionar que Deus nos fortaleça e nos dê força para que nós tenhamos mais fé ainda e ter uma experiência que, quem sabe, nós ainda nunca tivemos. Então, se você entende qual é o centro da mensagem de Apocalipse 14, você também, nossa, que mensagem é essa? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu posso participar disso? Ser fraco. Mas Deus vai e nos coloca numa experiência e nós podemos entender o que é que eu posso ser, o que você pode ser quando você está debaixo do poder de Deus. Agora, se você desacreditar, Deus não vai poder fazer nada por você. E você vai ser deixado na escuridão. Mas se você está sério, comprometido para conhecer, para fazer a vontade de Deus, Deus vai lhe fortalecê-lo e você vai estar cheio da sua palavra, do seu espírito. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa noite. Que nós não venhamos seguir qualquer caminho que seja contrário à expressa vontade de Deus. Que nós possamos ensinar também os filhos que não há segurança em nenhum desses caminhos. E mais do que isso, que nós possamos ensinar os filhos no caminho do não, para que eles possam ter o sim de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude a compreender o seu plano nas nossas vidas. E que nós possamos evitar muitas dessas lições dolorosas que Sansão passou. Pelo contrário, nós possamos ser fortalecidos de acordo com a verdade da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai que estás no céu, te agradecemos mais uma vez nesta noite, porque a tua palavra veio até nós. Entesoura dentro do nosso coração estas lições. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a tua misericórdia quando nos encontrarmos com o leão rugindo. Nos fortalece com o espírito poderosamente para vencer todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.